O professor e ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás lançou o livro A História da Transferência da Capital Federal do Brasil, a Igreja e Política no Planalto Central. Essa obra aborda os 70 anos de luta política pela transferência da capital federal aqui para Brasília. E sobre esse assunto, é claro que eu vou conversar agora com ele, que é o escritor e também secretário-geral da Sociedade Goiana de Cultura, professor Volmir Amado, está aqui com a gente. Professor, está tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, Jortevá. Boa tarde a você e a vocês que nos acompanham. Quem estiver almoçando, bom almoço. Professor, é interessante que quando a gente olha para a história de Brasília, a gente imagina que foi uma transferência tranquila, não é? Agora, o senhor foi exatamente buscar para mostrar que isso não foi tão tranquilo assim, né? Jortevá, na verdade, se relata muito da construção das obras de Brasília para frente. O que significa aí dos anos 1957, 58 para frente. Esta obra eu procuro narrar, eu fui atrás nos arquivos, é uma pesquisa de 2 anos de duração, é uma tese, depois adaptada a livro para a editora Vozes, que procuro resgatar em documentos históricos sobre toda a trajetória e todas as disputas, as concorrências, os entraves, os impasses que iam acontecendo para que a capital federal fosse transferida ao Planalto Central. Na verdade, essa ideia era desde o tempo do Império. Quanto tempo durou? 70 anos. 70 anos. 70 anos, quando começou a República. Por isso eu coloco Igreja e Política no Planalto Central, 1891 a 1960. Por quê? Foi o período em que foi decretada a República. E nela, logo na Constituição Republicana, da Primeira República, foi nas disposições transitórias colocado que a capital seria transferida para o Planalto Central. Porém, daí até tudo isso acontecer, claro que teve comissões, logo em 1892 teve a Comissão Cruz, que veio demarcar o quadrilátero, e depois em 1922, no centenário da independência, foi colocado o marco fundacional, a pedra fundamental, aí perto de Planaltina, uns 10 quilômetros de distância, e assim foi se sucedendo. Depois teve período de 2 guerras mundiais, teve impasse do Estado Novo, teve controvérsias sobre qual o lugar em que devia ser instalada a capital federal. Qual que era essa disputa de lugar? De lugar havia, em primeiro lugar, se colocava o Triângulo Mineiro. O Juscelino mesmo era muito propenso a Minas Gerais. Depois Belo Horizonte. Depois, eventualmente, Goiânia. Goiânia entrou também? Goiânia também entrou. E, finalmente, o quadrilátero, porque lá não existia nada naquela região. A rigor, tinha algumas fazendas, mas não tinha estradas, não tinha acesso. Então, era algo muito inusitado. Tinha definição no mapa do quadrilátero, de onde devia ser o Distrito Federal, mas é claro que aquilo era muito difícil. Por isso, Anápolis, Corumbá de Goiás foram sendo cidades que deram suporte, seja para material de construção, seja para a chegada dos trabalhadores, para fornecer alimentos. Então, aqui foi um apoio muito grande. Agora, a participação de Goiás foi muito decisiva e da igreja também foi muito importante. Como é que a igreja atuou nesse sentido? A igreja está desde as origens. Ela atuou tanto em Goiânia, a comissão que participou da transferência de Goiás para Goiânia tinha como presidente dessa comissão Dom Emanuel Gomes de Oliveira. O mesmo, portanto, aconteceu com a de Brasília. À frente disso, desde os primórdios, teve, primeiro, uma atuação muito importante de ênfase, de argumentos da parte de Dom Emanuel. Tanto que ele aparece, eu coloco uma foto em 1922 dele neste obelisco, nesta pedra fundamental para a construção. Depois você tem, por exemplo, o relato de padres redentoristas da época, aí por 1920, 1930, defendendo em livros, em argumentos públicos, sobre a importância de fazer sair do litoral
e fazer com que aqui fosse uma região de promoção do desenvolvimento e de centro estratégico geopolítico do país. E depois, sobretudo, teve a atuação do cônego Trindade. Ele era um padre, tinha o título de cônego e já havia sido aqui deputado, havia sido aqui secretário de Educação, foi eleito deputado federal e ele ia lá no Rio de Janeiro, ele tem mais de 50 discursos feitos na tribuna em defesa de que saísse do Rio de Janeiro a capital e que ela fosse transferida Isso em que ano? Para o Planalto Central. Foi nos inícios da década de 1950. Quando Juscelino, vindo aqui e na sua campanha eleitoral, chegou lá em Jataí e o tal do Toniquinho o interpelou, e aí ele não tinha isso no plano de governo. Aí ele disse, boa ideia, vou incorporar e colocar como prioridade em meu plano de governo, se eleito for, a transferência da capital federal. Entretanto, até lá, o cônego Trindade, e tudo isso eu mostro no livro, ele conseguiu o apoio de todos os partidos, porque o Congresso Nacional tinha que apoiar. Então tem, desde o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara Federal, que chamou o cônego Trindade de o apóstolo de uma cruzada cívica, dado que o protagonismo de cônego Trindade, ele procurava articular todas as lideranças. E ele conseguiu o apoio de todos os partidos e também da lei que, vamos dizer, autorizava essa transferência. Agora, é claro que o JK teve um papel muito importante, porque foi de construir da obra por ser feita. Mas este trabalho de articulação local, a presença de Goiás para que isto acontecesse, foi muito decisiva. Tanto que um dos impasses do governo que antecedeu, que precedeu o JK, era exatamente a situação das terras que lá estavam. Eram fazendas. Tinha gente que morava lá, tinha gado, tinha, afinal, plantações, e foi preciso criar uma chamada comissão de cooperação, que foi para desapropriar esse território, ou para comprar as terras e depois transferi-las para o governo federal. Se Goiás não tivesse feito todo esse trabalho prévio, não teria se viabilizado isso. Havia muitos interesses, interesses imobiliários, interesses de segurar no Rio de Janeiro, porque ia perder toda a força imobiliária também, os funcionários públicos de lá, que teriam que ser transferidos aqui nos começos de uma cidade ainda inóspita. Então havia muitas questões em jogo, mas de fato a atuação de Goiás e a presença incisiva da igreja... O senhor falando da igreja, e o Dom Fernando? O Dom Fernando foi muito importante em razão de instalar a Igreja Católica e abrir espaço para que as demais igrejas tivessem suas sedes no plano piloto. Então ele lutou muito, seja pela catedral, colocada naquele local, Oscar Niemeyer queria que fosse lá no começo do eixo monumental. Não queria naquele local? Não queria de maneira nenhuma, porque tinha uma visão laica de Estado e achava que a igreja se misturava aí com os ministérios, então foi uma luta assim muito grande. E depois as quadras em que se instalaram as paróquias também foi uma luta grande, porque era preciso que a igreja adquirisse esses terrenos. E havia uma controvérsia sobre se doava ou não. E graças a essa luta forte de Dom Fernando, lá se instalou a Igreja Católica, lá porque Brasília pertencia à Arquidiocese de Goiânia. Então isso foi determinante. E o Dom Fernando colocou um vigário geral que acompanhasse toda a articulação pastoral e política, sobretudo na relação com a nova CAP, para definir terrenos e tudo. E aí se garantiu espaço para a Nunciatura, para a CNBB, para a Catedral,
para as paróquias, para as escolas católicas e para todas as demais igrejas e religiões. Tá vendo? Olha, você está acompanhando, né, esse garimpo, né, que o professor fez de informações, né, que até então pouca gente sabia e nem sempre era discutida, mas está no livro que o professor acaba de mostrar aqui, a história da transferência da capital federal do Brasil. Professor, parabéns pela obra, obrigado pela entrevista. Obrigado, Jordevar. Se alguém quiser ter o acesso à obra, se for em Goiânia, temos aí as livrarias, colocamos livrarias dos shoppings, a livraria da Edições Paulinas, Paulos. E para quem é de outras cidades ou que queira adquirir pela internet, está no site da Amazon. É publicado pela editora Vozes. Acessando o site da Amazon, você poderá adquirir esta obra. Um abraço para o senhor. Obrigado.